Seja bem-vindo ao Ludo Alfabetização, o seu canal de entendimento, de discussão sobre esse mundo da alfabetização. Eu sou Daniel Dantas. E eu sou Aline Alves. E juntos nós vamos discutir com você todos os temas que permeiam esse universo da alfabetização. Então nós criamos esse canal de contato com você, professor, professora, terapeuta, todos aqueles que trabalham com desenvolvimento infantil. Nós vamos tratar dessa etapa tão importante que já começa nos primeiros anos da criança, seja na escola, seja em casa, seja em outro espaço. E qual é a temática de hoje, Aline? Hoje nós vamos falar sobre alfabetização. O que é alfabetização? Você sabe o que é alfabetização? Você é alfabetizador, você é professor? Então hoje a gente vai conversar de uma forma aqui bem descontraída, bem leve, que é assim o universo da educação. Nós, professores, gostamos de momentos assim, leves, descontraídos e cheios de informação, cheios de riqueza e de conhecimentos que a gente vai trazer para vocês. Nós queremos que você se sinta como se estivesse numa sala de professores tomando um cafezinho, comendo um lanche. A gente trouxe até pipoca. Tem até pipoca aqui. Para que você se sinta bem à vontade para conversar com a gente. Deixa também o seu comentário no vídeo, tá? Onde a gente vai postar, que nós vamos postá-lo tanto no YouTube quanto no Instagram. Então deixa o seu comentário, contribui, sugere uma temática também que a gente pode trazer para discutir aqui. Né? É um canal de troca de conhecimentos, de troca de informações, trocas de experiência. Então, como a Aline disse, hoje nós vamos discutir sobre o que é alfabetização no seu sentido mais preciso mesmo da palavra. É uma evolução histórica sobre o conceito de alfabetização, que começou como? Qual é a ideia que o imaginário social, para dizer assim, Aline, fulano de tal é alfabetizado ou fulano de tal não é alfabetizado? Qual é o critério que as pessoas usam, o imaginário social entende o que é ser alfabetizado e o que não é ser alfabetizado? Normalmente, não só na nossa experiência, mas também na experiência de vocês, com certeza vocês têm contato com pessoas que acham ainda que o processo de alfabetização ele está completo, ele está consolidado quando a criança conhece o sistema escrito, o sistema gráfico da língua portuguesa. No caso, estamos tratando aqui de língua portuguesa, Isso. né? Então, quando a criança ou o estudante aprende ou adquire as normas que compõem o sistema gráfico da língua, ela é considerada alfabetizada. Isso. Codificou e decodificou, né? Isso está presente no imaginário social. Inclusive, recentemente, em 2022, ano passado, saiu uma pesquisa do IBGE, que foi divulgada aí por um canal muito interessante, o Brasil em Mapas, que é um perfil no Instagram. Eles divulgaram uma pesquisa bem interessante, Aline, que diz que o Brasil, a média mundial de analfabetismo mundial, tá? É 14%, é em torno de 14%. E aí, o Distrito Federal é o que possui o menor índice de analfabetismo do Brasil. Então, o Distrito Federal, segundo essa pesquisa, está muito bem, né? Porque tem o menor índice. Já o Piauí tem 14,8, salvo engano, ou 14,2, algo assim. Então, o Piauí está acima da média mundial em analfabetismo. Mas aqui no Brasil, quando se faz uma pesquisa para verificar esse índice de analfabetismo, está considerando o que o imaginário social considera ainda sobre o que é ser alfabetizado. Ou seja, a relação grafofonêmica, codificar e decodificar. Mas os estudos avançaram em torno da alfabetização e ser alfabetizado, estar alfabetizado, não se limita a isso, né? Principalmente nos anos 80. Nos anos 80, quem foram as duas grandes pesquisadoras que hoje são referência para nós, Aline, que transformaram esse conceito de alfabetização com a psicogênese da língua escrita? É interessante, né, isso, porque essas autoras que hoje são extremamente conhecidas pelos alfabetizadores, pelos professores que atuam na educação básica, sobretudo na educação infantil até o 2º, 3º ano, que já tem uma vasta experiência no ensino, né, nessas séries. Conhecem bem essas autoras, que são Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que vão justamente trazer vamos dizer assim, a base inicial
para esse processo de aquisição inicial do sistema escrito, porque é um processo inicial, esse processo de codificação e decodificação. Veja que é uma habilidade considerada básica. Isso. Uma vez que a língua é extremamente complexa, uma vez que existem aspectos da língua que são arbitrários, que não estão ali dentro do construto de regras que a gente traz para a língua portuguesa, que existem, na verdade, que foram construídos e estabelecidos para a língua portuguesa. Há uma complexidade. É um sistema muito ativo, né? Há uma complexidade muito grande. Mas essas autoras, elas vão trazer justamente a base ali do sistema escrito, traçando esse percurso ao longo da escrita da criança. E é interessante porque Magda Soares, ela vai dizer que para a criança compreender e adquirir essa habilidade de leitura, ela precisa conhecer as letras, ela precisa da habilidade de estar ali o professor, nesse processo de alfabetização, nesse processo de construção aí da leitura e da escrita, ele precisa entender que a criança, ela precisa compreender as letras, ela precisa passar por esse percurso da psicogênese da língua escrita, que vai desde as garatujas até o sistema alfabético, e ela precisa da habilidade de consciência fonológica. Então, tudo isso precisa estar ali diretamente relacionado, para que a criança ela consiga consolidar esse processo de codificação e decodificação, que vai dessa percepção dos sons até a percepção gráfica, essa troca entre som e grafia, som e grafia. Então, isso daí é extremamente importante para a gente entender esse percurso. Porque você, alfabetizador, precisa conhecer esse processo. Isso. E como a Aline disse, isso é um estágio inicial. Porque as relações da vida cotidiana limitam esse conceito. Esse conceito acaba não correspondendo ao dinamismo da língua, entendem? Então, quando essas autoras, a partir da psicogênese da escrita, propõem um novo olhar para o que é o alfabetizado, o que não está alfabetizado, elas ampliam e inserem essa relação, essa correspondência grafofonêmica, ou seja, codificar e decodificar, inseridas no contexto, nas práticas sociais. E aí, como a Aline já trouxe Magda Soares, uma pesquisadora brasileira, que inclusive faleceu recentemente, né, Magda Soares, é uma referência em letramento, que é um termo muito interessante aqui para essa discussão. O que seria, então, o letramento? O letramento é quando eu me aproprio desse estágio inicial de codificação e decodificação e faço uma relação disso nos contextos de uso, nas relações, nas interações. É quando eu dou um sentido a esse processo que aparentemente é mecânico, que é codificar e decodificar. Então, basicamente, seria essa a essência do que é letramento, porque só letramento já vai ser um tema de um outro podcast nosso, tá? Um outro vídeo. Só letramento. E aí, surgiu então, dada essa necessidade de ressignificar o conceito de alfabetização, a essência do que é estar alfabetizado, surgiu o termo alfabetização funcional. Era quando a pessoa, além de codificar e decodificar, compreendia, relacionava, mobilizava outras habilidades, né, que ampliavam esse estágio inicial de codificação e decodificação. E aí depois, muita gente deve conhecer o termo analfabeto funcional. O que seria esse analfabeto funcional, então? É aquele que apenas codifica e decodifica, mas que não consegue fazer a relação disso quando está inserido numa situação real de uso da língua, quando está imerso nas práticas sociais, né? E aí, depois desse termo da alfabetização funcional, houve, então, o termo que a gente mais conhece hoje para relacionar codificação, decodificação e práticas sociais. A gente tem o letramento. Como maior divulgadora disso, Magda Soares aqui no Brasil. Muitas pesquisas. E é interessante, Daniel, porque
enquanto você falava e repetia a palavra analfabeto, eu me lembrava do peso que tem as palavras. Perfeito. Porque a palavra, rótulo disso, o rótulo, né? Analfabeto, é uma palavra extremamente negativa. Quando você atribui esse título a alguém, fulano é analfabeto. É como se você estivesse social, isso, rotulando, né? Claro, né? Uma construção social. É como se a pessoa ela fosse descredibilizada por não ter adquirido a habilidade de leitura e escrita. Esse passaporte para entrar para as relações sociais, para o entendimento das coisas, né? Para viver em sociedade. Isso é a prova de que a língua ela é uma construção social. Isso. Porque se a pessoa ela não a participação está nas decisões, isso, ela é privada de estar em contato com a leitura e a escrita, então automaticamente ela recebe um título negativo de analfabeto, que para a sociedade traz um peso, tem uma carga. Então veja, nós como professores, nós não podemos nos desvincular do uso social da língua. Perfeito. A alfabetização, ela não pode. A alfabetização, ela não... Mas isso é algo muito básico. Sim. Né? Interessante. Porque é algo tão básico, tão simples, e mas a gente não para para pensar sobre isso. Exatamente. A gente não para analisar e, principalmente, muitas vezes, nas salas de aula, modificações, transformações, alterações não são feitas para alcançar a finalidade de dar um uso social àquilo que é ensinado ali. Acaba se tornando tudo muito mecânico, tudo muito engessado, e não é isso que a gente pretende enquanto educadores. Segundo essa pesquisa que eu citei do IBGE de 2022, o Brasil ele avançou um pouquinho em relação à alfabetização. Mas quando a gente pensa que o que está sendo verificado como alfabetização nessa pesquisa é a simples codificação. Simples não, porque também é um processo extremamente complexo, né? Isso. Mas é esse estágio inicial ainda, se a gente considera que pesquisas como essa, consideram esse estágio inicial de o sujeito codifica e decodifica, está alfabetizado. Se a gente considera que a pesquisa ainda é feita em cima desse estágio inicial, nós ainda temos muito que avançar, né, em termos de alfabetização, no seu sentido mais amplo da palavra. E aí vamos então, rapidinho a gente encerra a nossa conversa. Vamos recapitular então o que a gente disse aqui hoje? Vê, primeiro a gente disse que no imaginário social, ser alfabetizado, estar alfabetizado é codificar e decodificar. Fazer essa correspondência grafofonêmica. Mas a partir dos anos 80, com as pesquisas, a exemplo das pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, com a psicogênese da língua escrita, houve a necessidade de ampliar o conceito de alfabetização, que esse estágio inicial de codificação e decodificação não dava conta, né, de entender de fato a relação disso com as práticas sociais. Depois criou-se o termo, então, para isso, alfabetização funcional, ou seja, não bastava mais codificar e decodificar, é preciso entender a relação disso nos contextos, nas práticas sociais. E aí Magda Soares vai difundir o termo aqui no Brasil, letramento, que é, de fato, a alfabetização no seu sentido mais desejado da palavra. Né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Rápido? Foi muito rápido. Esperamos que vocês tenham gostado e participem conosco dos próximos. Nós teremos Nós temos uma agenda aí toda completa. Exato, uma série de temas para tratar com vocês. A alfabetização é extremamente ampla, extremamente complexa. É considerada por nós, e eu acredito que pela educação, como uma ciência. É uma ciência. É algo extremamente complexo. Não dá para fazer a alfabetização, ou pelo menos fazer acontecer uma alfabetização de qualidade, sem estudo, sem conhecimento, sem pesquisa, sem momentos como esse. E a nossa intenção é trazer todas essas teorias, todos esses entendimentos aqui de forma muito simples, numa linguagem que de fato seja leve, seja acessível e que gere reflexões em vocês, professores, profissionais de desenvolvimento infantil, e que isso chegue à sala de aula em forma de atividades, de práticas, de sugestões. Então nos acompanhe, nós somos o Ludo Alfabetização e esse foi o nosso podcast número 1. Tchau! Tchau!